Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Eu falo bom dia porque eu sei que a maioria de vocês, né, está me assistindo aí na parte da manhã, né? Mas como vocês podem reparar, né, aqui, né, no caso, né, na janela, na porta, você tá vendo que já é de noite aqui, né? Que na verdade, né, eu tô gravando essa aula, né, agora aqui à noite, né, para que vocês amanhã de manhã possam estar assistindo, tá? Bom, pessoal, então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, vai para todos vocês, né, que estão aí, independente do horário que vocês estão assistindo essa aula, né? Bom, meus amores, com muita saudade que eu estou aqui mais uma semana para nossa aula de filosofia, né? Semana passada nós batemos um papo, né? Semana passada eu não trouxe nenhum material para expor, né? Nós apenas fizemos um breve apanhado, né, um pouquinho sobre, né, aquela escola filosófica, né, a patrística e escolástica, e falamos um pouquinho mais da vida de Thomas de Aquino, né, ou Tomás de Aquino, ok? Bom, vou aproveitar para dar uns recadinhos aqui a respeito da nossa avaliação. Nossa avaliação vai da semana do dia 21 ao dia 25 de setembro. Nós não teremos teste, vai ser uma avaliação única, tá? Valendo 8 pontos, tá? Nós temos aí, esse bimestre, nós temos o projeto. Eu imagino que algum professor, né, que seja representante da turma de vocês já tenha entrado em contato com vocês, senão, obviamente, vai entrar. Nós vamos ter agora, no mês de outubro, o nosso projeto, tá? Nós temos o ponto do portal também para somar, e também, além disso, nós temos os pontos de participação das aulas, participação, né, da presença, da visualização das aulas, participação, né, quando vocês me retornam, enviam para o meu e-mail, né, não só para o meu e-mail, mas também para o e-mail do professor que solicitou a atividade. Então, isso é muito importante, tá? Essa participação, né? Essa, como a gente pode dizer, né? Essa relação, né? Mesmo que nesse distanciamento, mas isso é muito importante, né? Vocês estarem sempre ativos, né? Com o professor, enfim, né? Isso é de suma importância para todos nós, tá bom? Bom, gente, não reparem a bagunça onde é que eu estou, tá? Eu não estou na minha casa, eu estou num outro trabalho meu, tá? Que é um trabalho extra que eu faço, enfim. Isso aqui é um outro local, né? Onde eu passo quase que o dia todo aqui, né? Bom, eu aproveito também, né? Um pouquinho da internet daqui para poder também estar gravando as nossas videoaulas. Eu já fiz aula ao vivo, né? Inclusive com vocês aqui também. Bom, pessoal, hoje, no filosofia, a gente sempre bate papo, né? Dificilmente a gente tem alguns conteúdos meio que concretos. Então, semana passada foi um bate-papo, hoje vai ser um outro bate-papo, tá? E só que hoje eu já trouxe alguma coisa mais escrita para a gente poder, né, conceituar um pouco, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da uma filosofia mais moderna, né? A questão da filosofia e o conhecimento, né? Como que o conhecimento ele vem de encontro, né, com a filosofia, como que o conhecimento ele vem agregar, né? Como que a filosofia, aliás, ela chega para agregar esse conhecimento. Bom, já nos nossos estudos, já desde que a gente começou, a gente iniciou falando, né, dos pré-socráticos, né? Nós vimos que alguns deles tinham uns pensamentos um pouco que, se a gente for ver aos nossos olhos, um pouco que é anormal, né? Nós vimos a questão dos sofistas e nós vimos também a questão dos três grandes filósofos, né, da filosofia antiga, né, da antiguidade, que nós vimos Sócrates, Platão, Aristóteles, e a gente viu que muitas coisas possuíam fundamento, fundamento com conhecimento, né, que na verdade essa filosofia, essa nova maneira de pensar, de encarar o mundo, de estudar, né, o ponto de partida de tudo, isso vai agregar o conhecimento justamente quando a filosofia ela entra no embate, né, desse conhecimento mais científico, né? E aí, hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Desse embate do conhecimento, né? Que a gente chama de conhecimento filosófico, né? Que é um conhecimento que necessariamente ele não é
científico, mas é um pensamento mais a questão do olhar, do observar, é um conhecimento mais que autônomo, né, no conhecimento das coisas, né? Por exemplo, a gente possui um conhecimento autônomo, né? Eu costumo dizer, o que é o conhecimento que a gente tem autônomo? São conhecimentos que, na verdade, ninguém precisou ir para uma escola para saber, ninguém precisou fazer uma formação, uma graduação, enfim, né? São conhecimentos que a gente adquire no decorrer da nossa vida através da observação. Por exemplo, uma panela quente. Obviamente, né, você sabe que a panela está quente, você não vai botar a mão, porque desde criança seus pais sempre falaram: olha, isso está quente, não coloca a mão. Mas com certeza um dia você colocou a mão para você testar, né? Tem aquele dizer bíblico, né? São Tomé veio para crer, né? E nós, seres humanos, somos muito assim. Mas isso é bom, porque na verdade, né? Esse ver para crer, esse sentir para crer, esse tocar para crer, isso faz parte da agregação do conhecimento, né? É esse instigar, né? Que o Sócrates já dizia, né? Que você tem que indagar, você tem que procurar, você tem que sempre questionar aquela verdade. E é através disso aí que você busca o seu conhecimento, na é verdade? E outros mais, vamos botar aqui, andar, né? Andar, né? Você não é que nem bicicleta que alguém foi te segurando, andar você quando você é criança, você começou engatinhando e aos poucos você foi começando a andar, a falar. Claro que isso aí, né? Você tem a base dos seus pais em casa, né? A família, né? Que te ajudando, né? Mas, né? Muitas coisas a gente sabe. A gente sabe que uma folha, se eu chutar uma folha, eu não vou me machucar, mas se eu chutar uma pedra, eu vou me machucar. Então, isso é uma questão de um conhecimento meio que autônomo, um conhecimento pessoal seu que a gente acaba adquirindo o resto da vida, né? E esse conhecimento, né, é um conhecimento meio que filosófico, né? Esse conhecimento filosófico, ele na verdade, ele é um conhecimento que é fundamentado na lógica, né? Na lógica da construção ou até mesmo na definição de alguns conceitos, né? E, por exemplo, é esse conhecimento metódico, né, que a gente pode dizer, ele tem como objetivo, na verdade, encontrar várias explicações válidas, né, para diversos problemas propostos, né? E aí, né, o conhecimento que é originado pela filosofia, na verdade, ele é um modo de interpretação da realidade, que ela acaba se diferenciando de outras, né, outras formas de conhecer, né? E aí, por exemplo, a gente vê o conhecimento filosófico que não é uma mitologia, né? Bom, daqui a pouco a gente entra um pouquinho nesse lance aqui, senão eu vou acabar me atropelando, tá? Deixa eu passar meu slide, que eu não trouxe um slide grande, eu acho que só tem 3 laudas o meu slide, tá? E eu começo com essa imagem aí, né? Acho que se você parar 5 minutinhos para observar essa imagem, né? Eu acho que traz um pouco de calma, né? E ao mesmo tempo que traz a calma, também traz um pouquinho, né, do conhecimento, né? O conhecimento através do sol, quando a gente vê o sol se pondo, que na verdade o sol não está mergulhando na água, né? Como nós já temos o conhecimento que o planeta Terra é redondo, na verdade, o sol está, né, fazendo a sua trajetória de translação, né? A gente vê também os pássaros aí, né? Os pássaros não estão nadando, na verdade, os pássaros estão aí em busca de um alimento, né? Aonde eles percebem, eles possuem essa percepção que o peixe muitas das vezes vem um pouco mais próximo à superfície, né? E com isso ele consegue chegar a comer. Só um minutinho, gente. Houve alguma coisa aqui que eu tô vendo um cachorrinho gritando. Ai, que nervoso, meu Deus do céu. Espero que ninguém tenha judiado do cachorrinho, né? Até me perdi um pouco aqui, eu fiquei tão sem lógica aqui. Então, o que acontece? Essas gaivotas, elas percebem, né? Quando o peixe ele vem um pouco à superfície, né, em busca realmente de algum certo tipo de alimento, e é quando essa gaivota ela possui esse conhecimento prévio para poder estar pegando o seu alimento, né? E aí, né, vários conhecimentos a gente consegue obter através dessa imagem.
E aí temos a legenda falando assim, ó, desde os seus primórdios, né, a filosofia se voltou para decifrar o grande enigma que representava o universo. Os primeiros filósofos, né, de que se tem notícias, né, eles foram os pioneiros na área que depois ficaria conhecido como teoria do conhecimento, ok? E aí passando aqui, deixa eu ver se eu não estou cortando, não, estou cortando não. Gente, chegando para cá. Deixei só isso. E aí, a gente, através dessa imagem que a gente iniciou aí, né, a gente vai ver que assim, sempre na verdade existiu a procura pelo conhecimento. Essa procura pelo conhecimento, gente, ela é muito antiga. Ela é tão antiga quanto a própria humanidade, né? Como eu escrevi aí, né? Assim, desde os primórdios da sua história, os seres humanos eles começaram a elaborar, né, vários repertórios de técnicas, né? E essas técnicas eu queria facilitar a sua sobrevivência mediante algumas intervenções do meio natural. Por exemplo, o hominídeo, os homens das cavernas, eles tiveram que procurar uma forma de ter abrigo, né? Uma forma de se proteger do frio, né? A partir daí eles vão fazer a descoberta do fogo para iluminar a noite, pegar esse fogo para afugentar animais silvestres, selvagens, se aquecer nas noites mais frias. Então, com isso, eles aos poucos foram criando, né, essas técnicas a modo de facilitar o seu modo de vida, né? E aí, com isso, eles acabaram desenvolvendo o quê? Competências específicas, né? Para quê? Para a fabricação de instrumentos, né? Para fazer atividades de caça, né? Até mesmo para trabalhos agrícolas, trabalhos artesanais. E com isso, aos poucos, eles foram o quê? Superando os seus limites, né? Até mesmo os limites do seu corpo, né? Através até mesmo da confecção, né? De um mundo efetivamente humano. O mundo, na verdade, ele não foi criado para o humano. O humano é que começou a adaptá-lo a isso, né? E a gente vê isso desde os nossos primórdios, né? E aí, se direcionando, né, à construção de equipamentos é que permite a apropriação da natureza exterior, né? Por exemplo, a natureza sempre existiu. Só ver um negócio aqui, gente, peraí. A natureza ela sempre existiu, mas na verdade, né, o ser humano se apropriou dela, né? A partir dessa apropriação, ele buscou alimentos, ele buscou abrigo, ele buscou a proteção, né? E com isso a gente pode dizer que essa inteligência humana em busca desses meios de sobrevivência, ela vai produzir um leque de conhecimentos práticos, né? O que são esses conhecimentos práticos? São os saberes operacionais, tá? Que, deixa eu só, vou escrever isso aí para vocês. Peraí, deixa eu botar isso aqui no slide para vocês. Peraí. Deixa eu só diminuir aqui. Para vocês terem o conhecimento, tá? Vou colocar em vermelho e em negrito, para vocês verem melhor, ok? Pronto. Só para vocês verem, estão falando, né? Então, esses conhecimentos práticos, né, vão ser o quê? Vão ser os saberes operacionais, né? Que dentro desses saberes operacionais vai estar incluso as mais várias competências, né? Como transformar uma pedra numa ferramenta de corte, né? Um sílex, né?
para tentar cultivar alguma coisa num terreno mais acidentado, para rasgar, né, na verdade, a pele do animal, para rasgar a carne do animal, enfim. E, gente, vamos perceber isso, né, que o pensamento humano, ele não vai se restringir apenas àquelas necessidades imediatas da sobrevivência, né? Ela não vai ficar confinada num círculo, né, do conhecimento somente para a produção da vida, né? Ela vai se estender, ela vai além, né? Ela vai, podemos dizer, além, né, além do universo, né, podemos dizer assim, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho que diz respeito à questão do mito, né? Pode ser que esse mito é que vai além, tá? Bom, eu trouxe aqui está comigo, né? Eu não coloquei aí, né? Que fala um pouquinho sobre o conhecimento filosófico que não é mito, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês o que eu escrevi aqui, né? Para poder apresentar para vocês aqui, tá? Que o conhecimento filosófico, gente, ele nasceu justamente com a negação dos mitos, né? Então a filosofia, na verdade, ela vai ser concretizada quando ela acaba falando que ela vai desmistificar esse mito, né? Que na verdade tudo é baseado meio que na ciência, que na razão, né? Sendo que a mitologia, ela trazia consigo uma gama de histórias fantásticas que dava alguma, né, explicação para a realidade, que era fundamentada na crença, mas sem nenhum comprometimento com a lógica, né? E aí, o conhecimento filosófico, ele nasce do logos, né? Lembra que nós já falamos do logos? O que é o logos? É aquela argumentação lógica, aquele pensamento racional. Então, o pensamento filosófico, ele vai nascer do logos, né? Logos é o pensamento racional, né? E essa razão, na verdade, ela vai apontar as contradições presentes nos mitos, né? E vai trazer a necessidade de um conhecimento mais lógico-racional, logos, lógico, né? Que vai surgir, né, da filosofia, né? E aí, né, o que nós podemos ver aqui? Deixa eu pular aqui o slide para você. Do mito à razão, né? Quando vai nascer essa questão da filosofia, que vai deixar um pouquinho do mito de lado, gente. O que acontece? Nas primeiras sociedades humanas, tá? A gente identifica, né, os registros culturais das explicações sobre o surgimento do cosmos, né? Podemos dizer assim, surgimento de tudo, né? Onde vem falando sobre o funcionamento da natureza, né? A finalidade da existência humana, né? A gente percebe que dessa forma, né, as primeiras sociedades, seres humanos, eles tentam estabelecer um conhecimento que não está próprio ao modo como se faz algo, né? Mas que pretende buscar a realidade das coisas, né? Por exemplo, né? Eles tentam explicar as relações entre os seres vivos, né? Só que as suas primeiras expressões culturais, né? São são dedicações humanas, né? Onde eles tentam formular o conhecimento sobre o universo, acaba se realizando aonde? Nas narrações mitológicas, né? Essas primeiras explicações vêm a partir dessas narrativas mitológicas que acabam vindo para explicar a totalidade do cosmos, né? A sua origem, suas transformações em seu interior, as relações sociais entre os seres humanos, enfim, né? Coisas, né, supranaturais, né? Só que nos discursos da mitologia, nesses discursos míticos, né, a criação do mundo, a sua ordenação, a dinâmica que ele é inerente, né, elas são compreendidas apenas com base nas ações de quem? Dos deuses, né? Que assim sendo, né, eles não apenas seriam alguns agentes que ordenam o cosmos, mas também eles seriam os responsáveis pela sua conservação, tá? E aí, mais ou menos em meados do século 6 a.C., né, em algumas cidades, né, da Grécia Antiga,
vão começar a se desenvolver relações políticas, né, centralizadas aonde? No debate político, principalmente nas ágoras, né, onde vão se verificar as primeiras explicações que se pretendem exclusivamente racionais sobre essas questões do universo, né? Então, a partir daí, a gente vê surgindo o quê? Uma atividade filosófica, tá? Que acaba renunciando um pouco, tá? Aquele princípio, né? Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Ele acaba renunciando às explicações das entidades, né, divinas, né, da mitologia, tá? As explicações míticas, podemos dizer assim, né? E ele, através desses debates, ele procura o quê? Identificar racionalmente um princípio originário do cosmo, né? A passagem desse elemento primordialmente, né, de acordo com as formas de vida, a geração, crescimento, né? A corrupção dos seres, que no caso é a morte, né? Ou seja, né, tudo que se refere ao mundo natural, ou simplesmente a physis. Né? Vocês lembram o que é physis? Deixa eu passar aqui o slide aqui. É, só foi até aí, gente. Eu não acredito que eu só fiz isso. Pior que eu só fiz mesmo. Então deixa aqui. Vou parar aqui um pouquinho nessa imagem, que essa imagem é muito gostosa da gente ver, né? Ela é muito bacana, né? Então, relembrando o que eu falei então agora para vocês, né? O que é physis, né? Physis é a natureza, né? Deixa eu só aumentar aqui, gente. Acho que já tá bom, né? Physis é a natureza, tá? É aquela natureza que não preserva a sua riqueza original, né? Porque entre os gregos antigos, né, significava o quê? A substância primeira, a causa de tudo que existe, né? O processo da constituição dos seres existentes, né? E finalmente aquilo que é interior à experiência, né? Que é eterno, que é imutável, tá? Então a gente pode dizer com isso, né, concluir que a física é o quê? É um conjunto de tudo que é, né? As pedras, o céu, estrelas, animais, seres humanos, enfim, tudo que existe pertence à physis, tá? Na mesma medida em que são a própria physis, né? Pois essa physis, né, ela simultaneamente ela é o princípio do qual todas as coisas são geradas, né? Ela é a essência presente nessa tanta pluralidade, nessa ordem, né, nessa totalidade cósmica, né? E aí a gente vê nessa definição de physis, né, onde testemunha a ambição de um projeto filosófico pré-socrático, né, que vem com a sua cosmologia, tentando conhecer racionalmente o universo, né, a sua multiplicidade, né, a multiplicidade dos seres, né, enfim, né, no que isso vai revelar o que? A ordem das coisas, do conhecimento, o seu dinamismo. Tá, galera? Vamos ver aqui para eu não passar da hora, a gente vai fazer só meia horinha de aula aqui, tá bom? Para não se estender muito. Deixa eu pegar aqui o restante do que eu trouxe falando sobre o conhecimento. A questão do senso comum, tá? Deixa eu botar aqui a escrita que eu trouxe, né, gente? Né? Galera, aqui no Brasil, né, a gente tem muito essa questão do senso comum, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a questão do gato preto, né? Aqui no Brasil, né, os gatos pretos eles têm muita dificuldade de serem adotados, né, até mesmo por conta do senso comum, da crença, né, desse senso comum que relaciona, né, o gato preto com a má sorte, né? Então, nós estamos chegando, né? Então a gente percebe que esse senso comum ele acaba se referindo ao saber do indivíduo comum, tá? E aí esse é um saber baseado em quê? Em costumes, né? Ele não é um saber que possui provas, né? Que possui demonstrações, né? Então a gente pode dizer que ele não é um saber lógico, né? É que nem tem aquele senso comum que diz que ai, à noite chupar manga e beber leite. Não, isso morre. Né? É uma questão de senso comum,
né? Tradição, muitas das vezes, né? Tradições dos mais antigos que acabam trazendo esse senso comum, né? E aí, falando desse senso comum, a gente vai ver que ele acaba fundamentando diversos o quê? Preconceitos, né? Que vão possuir raízes, né? Em várias questões culturais, né? Ele ainda apresenta como justificativa o próprio hábito, né? Onde o conhecimento filosófico, por sua vez, ele é um conhecimento lógico. Cuidado, hein? Senso comum não é um pensamento lógico, tá? E aí, né, o conhecimento filosófico, ele possui um método e se sustenta por uma teoria. Muito diferente, tá, gente, do conhecimento mitológico, do conhecimento do senso comum, tá? Outra ideia que a gente tem, tá? O conhecimento filosófico, ele não é religião, tá? O conhecimento religioso, ele é sustentado por uma teoria, é um sistema teórico, assim como o conhecimento filosófico. Beleza, tá? Só que por se tratar de religião, esse conhecimento ele está fundamentado em quê? Na fé, né? O conhecimento religioso, ele possui fundamento o quê? Nos dogmas da igreja, nos preceitos da igreja, né? E esses dogmas religiosos, né, eles são verdades absolutas, verdades induvidáveis, né? Que não se pode duvidar, né? Porque são reforçadas através da crença. Por exemplo, ninguém vai duvidar que Jesus realmente existiu e que ele foi crucificado, principalmente se você é cristão. Não, você vai afirmar isso com fé, porque você tem a sua crença que ela é pautada na sua fé, na sua religiosidade, tá? E aí a gente deduz que o quê? Que o conhecimento filosófico, ele possui a dúvida como método, tá? O questionamento na filosofia, ela é uma pedra de toque, né? Você consegue tocar nessa dúvida, né? Tudo pode ser posto em causa, né? Tudo é digno de discussão, né? Ele acaba se diferenciando do conhecimento religioso, né? Por causa do seu caráter questionador. No conceito religioso não há questionamento, tá? Por quê? Porque a explicação está o quê? Na fé, na Bíblia, então não há o questionamento, tá? Outra pauta também que o conhecimento filosófico, gente, ele não é ciência, tá? Preste atenção, né? Apesar, né, de uma estreita relação, né, entre a ciência e a filosofia, existem algumas particularidades que fazem a diferenciação entre elas, né? Por exemplo, as ciências, ela nasce com o mesmo intuito que a filosofia. E, historicamente, elas caminham juntas, né? Ou sendo identificadas como até mesmo a mesma forma de conhecer. Né? O fator decisivo, né, para essa união, né, ou mesmo para a diferenciação entre ambas, ocorre por causa do empirismo. O que é o empirismo? É a experiência. Vai ser a experiência que vai ser o fundamento base das ciências, né? É uma forma de comprovar, né, de dar validação à teoria científica, né? E através desse empirismo, né, desse experimento, é que os cientistas acabam encontrando aquela verdade baseada no seu objeto de estudo, né? Já a filosofia, né, para a filosofia, a experiência parte de um processo do conhecimento, né? Mas ela pode estar presente ou não, né? E não há necessariamente uma validação, né, empírica para esse conhecimento filosófico, né? Então a gente percebe que na construção do conhecimento filosófico é válido o desenvolvimento de uma teoria que possa ser testada, mas que é uma abstração teórica validada pela lógica, não é algo concreto. Ah, eu quero fazer uma experiência, por que que a cola gruda? Isso é algo mais concreto, né? Diferentemente de uma teoria
né? Por exemplo, quando a gente fala assim, né, que nem Sócrates falava que você tinha que indagar a pessoa, né? E depois que a pessoa, né, falasse que realmente ele não sabe, ele estava aberto para o conhecimento. Isso é uma base, é a base do conhecimento filosófico, é uma teoria. Quer dizer, quando você realmente aceita que você não sabe, que você é ignorante a respeito daquilo, aí sim é a maiêutica, né? Nasce o conhecimento na sua mente. Isso é um conhecimento filosófico, tá? E aí, isso vai fazer com que a filosofia ela possa acabar se dedicando, né, a temas que não são passíveis, né, de uma comprovação empírica, uma comprovação mais experimental, como a metafísica, né? E quando essa experiência ela é possível, né, a filosofia e a ciência, assim, elas podem até mesmo caminhar juntas. Ok, galera? Bom, a gente encerra por aqui, tá bom? Falando um pouquinho mais da questão do conhecimento e da filosofia, tá? Prometo para vocês que semana que vem eu trago, né, um slide mais bem elaborado com tudo isso que eu falei a respeito da filosofia versus misticismo, filosofia versus senso comum, filosofia versus religião e filosofia versus ciência, tá bom, galera? Forte abraço, beijo para vocês. Semana que vem eu vou começar a postar também o que vai cair na nossa avaliação, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um ótimo restinho de semana para todos vocês. Tchau, tchau.